YouTube, 11 e 12. Bora falar de coisa boa então, Fábio. É isso aí. Primeiro, bom dia pro Elcio Trevisan. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fabiano. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube FM. Muito bem, vamos falar de coisa boa? Coisa boa. Sonho da casa própria, isso acho que é o mais importante aí de todo mundo, né? Todo mundo tem aquele desejo, todo mundo tem aquele sonho aí de ter a sua casa própria, né? E tem várias oportunidades hoje em dia. Até há pouco tempo atrás era bem difícil realizar o sonho da casa própria, né? Hoje tá muito mais fácil, né? Muito mais fácil, com muito mais facilidade, com muito mais opções. Sim. E dá menos trabalho, porque a gente tem um pessoal ali que trabalha para você. Tem empresas especializadas para cuidar de tudo isso para você, né? Para cuidar de tudo isso, né? E por isso a gente está aqui novamente com o pessoal da Cavamura Construções, o Cláudio, meu amigo Cláudio, há algum tempo já não via, né? Tudo bom, Cláudio? Tudo em paz. Dia. Tudo bem, graças a Deus. E também com o Rafael, tudo bem, Rafael? Bom dia. Tudo ótimo, graças a Deus, um ótimo dia a todos. É isso aí. A gente vai falar sobre as atividades da Cavamura Construções. Já estiveram aqui na sexta-feira para falar do feirão. Sobre a aquisição da casa própria. Como começar com o feirão, Exatamente. né? Final de semana passado teve um feirão aqui em Pirassununga. Foi um sucesso. Como é que foi aí, né? Bombou, né, o feirão? Foi um sucesso. Muita gente aproveitou a oportunidade e vai ter a casa própria. É porque é o seguinte, a Cavamura Construções é a única construtora que faz 100% de financiamento da obra. Não tem outra que faz isso. Geralmente vai ali, precisa de uma entrada, aquela coisa toda. Com a gente não, a gente financia 100%. E no feirão nós tivemos 2 casas modelo no bairro Portal do São José, onde nós fizemos o feirão no dia 28, 29 e 30, para demonstrar essas casas para quem tivesse interesse em comprar essas que já estavam prontas de modelo ou fazer financiamento e construção da obra. Ô Cláudio, aqui nós estamos falando de uma forma generalizada de financiamento da construção, certo? Isso. Qualquer porte de casa, desde a casa popular até um castelo da O Elcio está pensando em fazer uma casa de uns 12, 15 milhões de reais. Nós. Porque o porte de casa dele é diferente da nossa, né? A última vez que eu passei voando sobre minha casa, demorou 15 minutos para sobrevoar a casa. Ó, quem pode responder melhor essa pergunta é o Rafael, que é o diretor comercial. Ele vai poder dar uma explanada legal para nós aí, como é que funciona essa abrangência do financiamento dos padrões que existem. Bom dia, Rafael. Bom dia. Rafael. Vamos lá. O Cavamura Rafael é o diretor comercial. É isso aí. É eu que trabalho lá, viu? O Rosário só fica tomando café. Eu sei como funciona. Escrevendo. Não precisa explicar muito, não sei como é que funciona. A vida é difícil. O Elcio é o Cláudio e o Rafael sou eu. Somos então, nós. mais ou menos assim hoje. É isso aí. A vida não é fácil. Ultimamente a gente tá brincando, mas o Rosário tá trabalhando demais, hein? Né? Tá trabalhando bastante. Com esse feirão, então, foi um sucesso. Feirão, que a gente usou essas 2 casas modelo e uma tá vendida. Olha que incrível. E aliás, assim, já parabenizando a nossa ação aqui de semana passada, mas trazendo mérito para vocês, foi cliente lá que ouviu na rádio. Aí, ó. Foi cliente lá na casa. Ouviu, cliente comprou a casa. Potencial para comprar casa, clientes muito bons. Já falando até do feirão, foi muito melhor do que a gente imaginava. A gente não esperava que fosse um sucesso tão grande como foi. E foi muito forte, assim, bastante clientes bons, com uma renda legal para conseguir financiar e adquirir a sua casa. E já respondendo, hoje uma casa mais popular vai custar em média aí de 200 a 300 mil reais. Então a gente tem lá esse exemplo, que é uma casa de 270 mil e uma de 350. E a gente está fazendo uma casa para venda, que é no Condomínio Florença, que é uma casa de 1.400.000. Então, todos os valores. Então a gente atende todos os valores. A gente vendeu uma casa no bairro São José, não é no São José não estou me lembrando, vou lembrar daqui a pouco já qual é o bairro, que foi uma casa de 450 mil. Então já é uma casa de médio padrão. O que a gente considera um médio padrão? Já é 3 quartos, com garagem, num bairro um pouco mais próximo do centro. Bairros novos, aí a gente vai para uma casa mais popular, que já é 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, uma casa na média aí de 200 a 300. E essa casa do condomínio já é uma casa de 200, 250 metros quadrados, já com 3 quartos, todos com suíte, uma sala bem ampla, área gourmet, e ainda estamos falando já de um alto padrão. Então a Cavamura, já há 12 anos, se especializou em todos esses tipos de residência. Somos especialistas em residência. Muita gente pensa aí quando financiar, fala em financiamento de construção, financiamento de casa, pensa só na casa popular, né? Mas não é só isso, dá para fazer, você que tá ouvindo a Clube aí, dá para você fazer a sua nova casa, construir. O Elcio tá doido para mudar aí, já é oportunidade, Elcio.
Deixa o dinheiro aplicado lá e já conversa com o pessoal aí, ó, para construir a nova casa aí, ó. A gente costuma dizer o seguinte, esse padrão de casa, minha casa, minha vida, pra gente na Cavamura Construções, a gente trata como minha casa, meu sonho. Por quê? Porque ela não é aquela coisa padrão. Então Ela pode não, fazer do jeito jeito que você quiser, personaliza ela do jeito que você quiser, monta do colher. A gente já entregou uma, se não me engano, aqui em Pirassununga, que ela tinha aquele formato em L, parecido com uma edícula. Então, assim, depende do gosto do cliente. Ele tem uma verba, né? Até um X de valor, ele se enquadra naquele financiamento. Além desse financiamento, tem outros, SBPE, Procotista, né? E a gente não está falando então de uma casa padrão, não é um molde padrão que vai construir aqui, ali em todo o terreno. Não, a pessoa pode ir lá e sonhar mesmo do jeito que ela quer, dentro, claro, do orçamento que ela tem, né? Não existe uma casa igual a outra na Cavamura Construções. Todas são personalizadas. Qual é a definição de Cavamura? Qual o KNAI dela? O que exatamente ela faz? Bom, vamos lá. A Cavamura é uma empresa... Assim, eu vou lhe fazer as perguntas de uma pessoa que acabou de ligar o rádio, que nunca ouviu falar da Cavamura e achou interessante o assunto. Bom, pera um pouquinho, eu tenho que fazer uma casa, o que é esse Cavamura? O que ele pode me ajudar? Boa. Legal, e até a gente falar da Cavamura de maneira bem rápida e breve, é porque o meu avô é japonês. Então, Kawamura vem realmente lá do Japão e é engraçado, porque a minha família toda, eu, meus pais, meus irmãos, é crescido e nascido em Leme, mas meu avô, quando chega do Japão, vem para Pirassununga. Então a gente tem esse elo muito forte com Pirassununga, né? O meu bisavô e alguns irmãos do meu avô estão aqui no cemitério, aqui a gente vem aqui, tem alguns primos do meu pai aqui em Pirassununga, e desde que a Kawamura surgiu lá em 2013, a gente sempre teve esse sonho de ter a filial aqui em Pirassununga, deu certo há 2 anos, estamos aqui, mas é legal a gente falar, por quê? Em 1985, a Kawamura surge como fábrica de laje, que era meu pai e meu tio, e ali começa esse ramo empreendedor no ramo de construção. Em 2008 vem o material de construção, que já era eu, meu pai e alguns familiares, e em 2013 surgiu a Kawamura Construções. Por quê? Até então em Leme, eu posso falar tranquilo que ainda Pirassununga, Araras, nessa região não tem uma empresa que cuida 100% do processo, que é o que? Analisar o que o cliente pode, o que ele precisa e o que ele tem, para ele conseguir financiar ou comprar uma casa. Terreno, construção, envolver a parte de engenharia e arquitetura, entender essa entrada do cliente, aí a gente parcela, saber aonde que é o terreno que ele quer, se esse terreno tem aclive ou declive, se tem que tirar terra por terra. Então a Kawamura conseguiu, lá em 2013, juntar toda a parte de arquitetura, engenharia, topografia do terreno, condições do valor da casa real, para entregá-la pronta e que também encaixe no financiamento. Então, lá em 2013, começa esse processo de entregar a chave na mão, que é a nossa principal missão, em realizar o sonho por completo. Qual era a dor do mercado? O cliente começava a fazer a casa e não terminava. Ou ele começava e terminava mal feita. Ou ele começava e terminava cheio de dívida, cheio de problema. Então, a Kawamura vem para entregar o sonho por completo realizado. Então, como o Rosário acabou de comentar, todos os nossos projetos são particulares. A gente não faz 10 casas igual para vender, não é o nosso foco. A gente sim tem algumas casas para vender, que aí é uma média de 30% do nosso negócio, mas os outros 70% é o cliente que quer construir, ou ele tem o terreno ou não tem, a gente encontra e realiza o sonho dele perfeitamente em detalhes, chave na mão. São mais de 700 clientes atendidos e satisfeitos, com um grau de satisfação enorme. Então o cara conseguiu comprar o terreno dele, ele está pagando ainda o terreno dele, não tem dinheiro para construir. Chama a Kawamura, você faz todo o processo junto ao banco para financiamento, faz o projeto da residência, implanta a obra e entrega pronta, é isso? Exatamente, perfeito. É uma benção. E vem tudo numa parcela só. E assim, os pedreiros, os serventes, a pessoa, tudo vocês contratam. Tudo nosso. Olha que benção. E eu costumo falar que a gente que é do time comercial, hoje a gente tem um time comercial de quase 10 vendedores lá em Leme, aqui em Pirassununga, a gente tem um time de 4 vendedores ali na nossa filial, é a esquina da Andradas com a Coronel, é bem fácil achar a gente ali. Mas o que acontece? O time comercial acaba tendo essa frente com os clientes, né? Esse atendimento, esse acompanhamento em detalhes, e aqui eu já chamo a atenção aí para o ouvinte. O que acontece? A maioria das pessoas não consegue ter a sua casa por falta de informação ou por informação errada, porque ele é mal atendido. As pessoas não esclarecem que sempre o banco exige uns 20% de entrada na média ou mais, só que no caso nosso eu consigo parcelar isso, por isso que a gente fala que financia 100%.
Alguns lugares as pessoas não explicam esse detalhe de ter terreno, não ter terreno, de estar pagando o terreno, como que funciona a quitação do terreno. O que a gente percebe? Eu citei porque está pagando terreno, porque o banco é sempre um empecilho, né? Você já tem uma dívida lá, eu acho que você não vai conseguir arcar com mais dívida, eu não vou te dar um empréstimo. Tem isso, né? Mesmo, porque isso acontece o tempo todo. E aí o que a gente faz? O banco, nesse caso, quita o terreno, se ainda não está quitado, e financia junto essa diferença do terreno com a construção. Mas no quitar o terreno você ainda consegue um desconto, geralmente, né? Isso, perfeito. Você negocia a dívida e você paga menos do seu terreno. Excelente pergunta essa aí. Então o cliente que tem terreno quitado ou não tem, tá pagando, ou que não tem seu terreno e tem que encontrar, tudo isso nosso time de venda vai dar um suporte. Mas o coração da empresa é a obra. É fazer uma casa bem feita, realizar o sonho e não ter problema. Isso é o principal que você perguntou dos pedreiros. Então eu sempre falo que o principal negócio nosso é fazer uma gestão inteligente dos profissionais na obra. Para quê? Para que não tenha desperdício, para que eles executem a obra no tempo recorde e o principal, no tempo combinado. Desde que a gente surgiu em 2013, todas as obras entregues no prazo. E a gente sabe que isso no ramo nosso é excepcional. É muito fora da curva, né? E com o valor combinado também, sem surpresa. Combinou, orçou, entregou, acabou. Só se ele quiser alguma coisa depois, que aí acontece um aditivo dele pedir uma coisa a mais, aquilo que não estava previsto no projeto inicial. Mas nenhuma obra nossa teve uma surpresa pro cara depois. Isso é bem difícil, né? O pintor foi lá, fez orçamento, falou que em 15 dias pintava minha casa, demorou 45. Geralmente é um hábito do ramo, e eu vou ser muito sincero com vocês, é um hábito que a gente tende a jogar a culpa, ou no pintor, ou no profissional, mas o dono também, ele muda muito. O dono proprietário, porque ele é leigo, ele fica mudando o tempo todo. A casa, eu vou usar esse exemplo só, é como você tá lá e você fala, vai pintar a casa, daqui a pouco sua esposa quer mudar de cor. Daqui a pouco, não, agora pinta lá o lado de fora também. Então, eu não gostei dessa cor. Exatamente. Vamos mudar. E o que a Kawamura entendeu? Que existe uma certa inteligência antes, que envolve engenharia e arquitetura, o cliente que é leigo e é nós que somos profissionais, para colocar tudo isso num contrato e cumprir contrato. Então o cliente, às vezes no meio da obra, ele quer fazer uma modificação, a gente fala, não vai dar, porque já está aprovado na prefeitura e no banco. Essa sua mudança só pode depois da obra pronta. Às vezes é uma coisa simples, dá para alterar no meio da obra. Mas o que acontece? A Kawamura trouxe um conceito de educar o cliente e mostrar para o cliente que tudo que ele pensa antes é inteligente, é racional. É como um médico que vai fazer uma operação e ele tem todo um preparo antes para não errar em nada, não dá para errar. Isso pode ser na obra também. É exata, né? Uma casa, uma construção, engenharia civil é exata. Dá para ser exato, dá para cumprir prazo e entregar tudo que está lá na planta, no projeto e no 3D. E deixa eu perguntar uma coisa, quem não teve oportunidade de passar no feirão, conhecer as possibilidades, ainda dá tempo essa semana aqui em Pirassununga de conhecer um pouco mais o trabalho, de conhecer o imóvel que está à venda lá, ainda dá tempo. Perfeito, exatamente. Então, lá na esquina da Andradas com a Coronel, a gente tem lá um time para atender vocês, horário comercial aí de segunda a sexta, também sábado na parte da manhã, e tem excelentes vendedoras lá. A Sara ou a Mayla sempre vai estar lá, que é uma das duas vendedoras capacitada para dar todo um suporte, mas também tem a Leia, a Giovana, que dá um suporte lá, que são iniciantes, né, secretárias que tá lá no nosso time. Elas vão levar vocês lá até a casa para conhecer a casa, e de repente pode acontecer, que aconteceu no feirão, o cliente foi, adorou a casa, não sei se até se foi cliente aqui da rádio, hein? E ele quis fechar negócio, mas ele não quis aquela casa pronta, então a gente já vai fazer uma outra para ele, e já está fechado o negócio com um contrato assinado e aprovação no banco feita. Ele quis personalizar uma parte da casa. Rafael, para reforma também consegue o financiamento? Consegue, é um pouco diferente, é um pouco mais burocrático, mas é legal a sua pergunta, porque a pessoa às vezes acha que vai conseguir fazer a casa. E aí ele faz o alicerce, começa a erguer parede e o dinheiro acaba. E ele achava que ele ia cobrir a casa e quase que rebocar. Então nesse processo, o que acontece? Uma casa dessa também dá para financiar. A gente vai ter que avaliar em que ponto a casa está, porque se ela tem menos que 30% feita, ainda entra como casa nova e o banco financia. Se não, é um outro processo que chama reforma e ampliação, que o banco também financia. Resumindo, dá para terminar a casa através de financiamento e o mais importante, tudo isso que ele já fez na casa e o que ele já pagou do terreno, ou se o terreno é quitado, tudo isso o banco entende como entrada. Então isso ajuda a viabilizar o negócio para o banco aprovar. Isso acontece muito, viu? Às vezes a pessoa faz ali a casa, opa, vou dar uma segurada, lá daqui a alguns anos eu vou fazer ali o Recanto do Guerreiro ali no fundo. Eu vou fazer uma edícula, vou fazer ampliar, fazer mais um quarto aqui. Então isso aí dá para fazer.
Com certeza. A primeira obra que a gente vendeu aqui em Pirassununga foi em 2018, que é uma cliente que é muito amiga nossa até hoje. É a Catiane e o Marcelo. E agora, recentemente, a gente fez uma reforma para eles. Eles aumentaram, porque ela mexe com bolos. Aliás, um abração para ela, Catiane. E ela fez uma ampliação na casa dela. A gente foi lá e fez esse trabalho também. Então, alguns tipos de reforma e ampliação a Kawamura também faz, especialmente quando é cliente nosso. Olha só, facilidade então, né? Muito facilidade. E aí, rolou aqui em Pirassununga no final de semana agora o feirão, mas vem outro aí, né? A gente tem aí muitas participações de Leme, a galera que tá ouvindo, aliás, a gente em Leme aí, né? E depois, o pessoal perguntando aqui, depois para repetir o endereço e também o contato do pessoal da Kawamura, se tem algum site para poder também fazer contato. Pessoal, deixa com a gente. Quando a gente começa a falar, dá aquela atiçada, curiosidade, né? Aquela vontade, né? Ô, Rafael, uma pergunta aí que geralmente as pessoas começam as suas construções no peito, tá? Eu vou fazer porque a construtora vai ter a porcentagem dela, eu não quero pagar mais, enfim. O que significa? Faz um paralelo para mim, a pessoa executando a própria obra dela, correndo atrás de todo esse processo que vocês já têm o know-how de fazer, de entregar mastigado, sem dor de cabeça, para uma pessoa que quer se aventurar e entrar no mundo da construção, ir atrás de pedreiro, mexer com servente, mexer com pedreiro, correr atrás de material de construção, projeto, arquitetura, hidráulica, elétrica e assim, aquela infinidade de problemas que a gente conhece numa construção. Legal essa pergunta. Vai tomar remédio tarja preta por um bom tempo depois disso aí. Mas é legal essa pergunta sua, porque eu tenho uma opinião minha que eu vou dar aqui e vai ser legal assim até pro ouvinte aqui entender. A gente fez o feirão agora, aqui em Pirassununga, exatamente para chamar clientes, pessoas que têm dúvida, para quê? Pra gente começar a eliminar essas dúvidas, assim como essa que você colocou. Eu vou contratar uma empresa para administrar minha obra. Lógico que a empresa vai ganhar. Vai ganhar o dela, mas pensa aí, você ir atrás de arquiteto, de engenheiro, de nivelar o seu terreno, aprovar projeto. Aí você paga um profissional para aprovar o projeto, você vai ter que arrumar outro profissional para nivelar o terreno, você vai ter que procurar outro profissional para hidráulica, outro para fazer a planta. Isso é papelada, né? Isso só em documentação. E outra, o quanto tempo você vai perder correndo atrás de tudo isso. Então, às vezes, vale muito mais a pena, né? E o nosso objetivo com o feirão chama muito atenção, por isso que a gente vai fazer agora em Leme, no dia 5, 6 e 7, que é esse final de semana, sexta, sábado e domingo, a gente vai repetir a ação, que é o quê? Um feirão lá na obra e também na construtora, lá na matriz, como a gente fez em Pirassununga. A gente fez lá na obra, lá nas duas casas modelo e também na nossa filial aqui no centro. Vou repetir ali, na Andradas com a Coronel, na esquina. O que acontece? O cliente chega com muita dúvida, qual é o nosso objetivo? Explicar todo o processo para ele, como que ele faz para fazer todo o processo, item a item. E é normal que muitas pessoas achem que ela dá conta. E aí eu vou falar muito verdade aqui. Existe a possibilidade, Fabiano, né? Isso. Existe a possibilidade do Fabiano fazer uma casa com a qualidade que eu faço, a Kawamura, eu posso falar que estou há quase 40 anos no ramo, porque eu nasci, a gente já tinha fábrica de laje, e meu pai sempre fez a gente trabalhar muito, mas a construtora aí há 12 anos. Cara, o Fabiano, considerando que o Fabiano é leigo, ele consegue fazer a casa no mesmo custo que eu e com a mesma qualidade. Consegue. Como que o Fabiano vai conseguir? Primeiro, se ele tiver alguém próximo dele de extrema confiança, aquele irmão de infância ou um amigo, que entenda de construção, grande pedreiro, empreiteiro, engenheiro ou arquiteto, mas que tem experiência no ramo e que tenha tempo junto com o Fabiano. Então vamos pensar que o Fabiano tem um irmão que é um engenheiro e que, cara, tem muita experiência com obra. E o Fabiano quase que não faz mais nada da vida e vai ficar só lá na obra, Fabiano. Sentado, ele vai ter tempo para cotar na cidade inteira, para brigar pelo melhor preço. E ele tem um profissional que entende do ramo, de como contratar um bom pedreiro, porque se o cara tem 10 anos de experiência, ele vai falar, Fabiano, esse pedreiro é o melhor, aquele eletricista é o melhor. Resumindo, pessoal, a pessoa consegue, se ela tiver quase o tempo integral dela se dedicando à obra, e ainda assim ela tem que ter um grande profissional do lado. Bem porque o pedreiro bom, o eletricista bom, o profissional bom, ele já está empenhado e tem fila para pegar esses caras. E a gente falando em empenho em uma obra para a construção de uma casa hoje, o quê? 4, 5, 6 meses? No mínimo aí de 5 a 6 meses. Então, 6 meses dedicado ali, sentado na obra esperando acontecer. E acontece, viu? Acontece. A gente tem cliente que a gente atende, a gente fala, caramba, você realmente pode fazer a gestão da sua obra, e a Kawamura, quando
como tem um time de arquitetura e engenharia, às vezes eu vendo só a parte de engenharia e arquitetura e o cliente faz a obra dele. Faz o projeto. Raríssimos casos. Posso falar que eu acho que de 1 a 5% da população pode ter isso. O que acontece com o outro restante? Talvez metade. Ele acha que tem. Por quê? Porque ele tem um bom engenheiro, só que esse engenheiro amigo dele não vai se disponibilizar o tempo todo para ele. E o engenheiro vai fazer um ótimo projeto, porque às vezes você conhece algum arquiteto bom, e também vai fazer aprovação de prefeitura. Então vamos imaginar que a parte burocrática vai ser feita. Mas e o restante? Quem vai contratar pedreiro? Quem vai contratar pintor, eletricista, encanador? E detalhe, dentro da obra vai ter briga, vai ter atrito. Alguém não vai combinar com alguém. E é essa gestão que a Kawamura tem um diferencial. Pra vocês terem noção, há 12 anos no ramo, a gente nunca teve uma ação trabalhista de pedreiro e servente. Quando a gente fala isso para um advogado, ele assusta, ele fala, é impossível. O seu ramo tende a ter trabalhista. Pintor, eletricista, a Kawamura não tem. Porque a gente trata combinado, o contrato paga certinho. Outro detalhe, 0 atrito na obra. Porque os nossos profissionais se conversam, são treinados, passa por alguns treinamentos ali de segurança do trabalho. Então, 0 acidente em obra, isso é excepcional. Quando a gente fala com o pessoal de segurança do trabalho, fala, a gente nunca teve um acidente em obra. 12 anos, quase 800 obras entregue. Nenhum acidente, porque tem um padrão a ser seguido. Então, para quem é leigo no ramo e está ouvindo a gente, é o seguinte, o grande diferencial nosso é conseguir alinhar o que tem de melhor na arquitetura com a engenharia, com a parte de aprovação prefeitura, cartório, Receita Federal, junto com o pé na obra. E aí eu tenho que dar todo o mérito para quem veio semana passada aqui, que foi o Carlos. O Carlos é o diretor diretor de engenharias e obra, e ele junto com o Vinícius, o Carlos engenheiro, o Vinícius arquiteto, eles foram pedreiros. O vô era empreiteiro. O Carlos tem pé na obra. Ele está junto com os pedreiros fazendo a execução. Para vocês terem noção, hoje são quase 40 obras rodando. 15 em Pirassununga, 25 em Leme. E é o Carlos que toma conta dessa gestão de pedreiro, pintor, que é uma loucura. E é engraçado que o pessoal fala, eu odeio pedreiro, eu tive problema com o empreiteiro. E aí eu brinco, a gente ama. Porque a gente vive com esses caras e se dá bem com os caras. Então é escolher profissional bom e escolher profissional que entende do ramo, respondendo a pergunta aí. Tem uma pergunta aqui do ouvinte. Podia falar um pouquinho de feirão, hein? Só a pergunta aqui do Puja, nosso amigo. O Elcio já fez essa pergunta, mas vamos responder para ele se eles também fazem casas de maior valor, né? Então, como o próprio Rafael respondeu, sim, né, Rafael? Até eu posso dar um exemplo de uma casa que a gente fez do investidor e fica o alerta. A Clube é muito ouvido e é engraçado porque eu ouço a Clube. Eu e a minha esposa gosta da Clube. A gente é de Leme e é engraçado que tem lugar que a gente vai em Leme que não pega. Aí ela fica, não, mas põe aí. Eu falo, não, amor, vai pra outra rádio, depois nós volta na Clube. Não, deixa na Clube aí. Ela gosta da Clube. O que é? A gente fez uma obra aqui no Portal do Bosque. Tem um condomínio que chama Portal do Bosque, se eu não me engano. Ali a gente fez uma obra de... Residencial do Bosque. Residencial do Bosque, perfeito. Ali a gente fez uma casa e é legal trazer isso, hein, pessoal? Olha que legal, que curiosidade boa. Essa casa custou 800 mil e a gente vendeu por 1.100.000. O que eu quero trazer com isso? 1.100.000 aquela casa naquele lugar foi excepcional, a gente vendeu no último mês de obra, 10 meses de obra. Foi nós, a Kawamura, junto com o investidor. O investidor ganhou uma grana boa, porque a Kawamura também faz esse tipo de trabalho, que é trazer investidores para o ramo imobiliário para a gente fazer casa para vender. Então agora a gente começou uma outra lá no Florença, com um custo muito abaixo de 1.400.000, que já está sendo vendida por 1.400.000. Então é um produto muito atrativo. Quase todos os condomínios de Leme a gente já fez casa, já entregou. Estamos entregando uma no Santa Helena, terminamos uma no Montebello 2, que são condomínios que são casas de 2 milhões, até casas de 700 mil num condomínio. Então sim, a Kawamura ao longo dos anos se especializou também no alto padrão e eu posso ser muito sincero, é um produto muito trabalhoso. O que vocês puderem imaginar de problema no alto padrão acontece. Porque é uma obra grande, é um cliente mais exigente. Delicada também, né? Quando a gente vem pro popular é um pouco mais simples. Em 6 meses, 5 meses a casa está pronta, raramente o cliente questiona alguma coisa. É um projeto muito mais rápido. Por isso, trazendo aí a questão do feirão, o feirão às vezes tende a pensar que é só para quem é uma classe baixa. É só para quem quer uma casa popular.
O feirão serve para todo mundo. É para aproveitar que todos os profissionais vão estar lá reunidos e tirar todas as dúvidas, saber tudo, né? Exatamente. Aproveitar aquele dia que tá todo mundo junto ali, a equipe toda empenhada em tirar todas as dúvidas. E né? mostrar a qualidade do nosso trabalho também, né? Porque a pessoa pode comprovar lá nessa obra que vai estar lá pronta, a qualidade que a gente entrega, né? De pintura, de acabamento, E nesse feirão de Leme também vai ter oportunidade aí de financiamento 100%, igual teve aqui em Pirassununga? Exatamente igual. Exatamente. A gente vai ter um desconto especial que a gente já usou aqui em Pirassununga e vamos repetir lá em Leme, que é um desconto de R$1.000 para quem ir lá e fechar negócio com a gente. Na documentação. Não é porque o feirão é em Leme que não vai atender Pirassununga, né? Pirassununga funcionando normalmente, sexta, sábado de manhã. Aí, é legal você falar isso que me ligou um alerta. Às vezes o cliente aqui de Pirassununga fala, pô, eu queria ter ido domingo, que é o único dia que eu folgo, e não pude ir no feirão essa semana. Se você ligar lá para nossa empresa e marcar um horário no domingo, um dos vendedores vem te atender. E eu brinco com o time de venda, porque eu falo, o vendedor tem que folgar na segunda e na terça. Domingo é um dos dias que a gente mais fecha negócio. Sábado à tarde, por exemplo. Então a gente da Kawamura, o time de venda criou esse hábito de atender qualquer horário. É normal atender 6, 7 horas da noite. Resumindo, nós vamos se adaptar no horário do cliente. A gente vai atender ele no nosso escritório, levar ele para ver um terreno ou uma casa pronta, para ele realmente entender aí do nosso produto. Para quem tem dúvida aí, para quem vai no feirão tirar suas dúvidas, conhecer o projeto lá no Feirão de Leme, ou até mesmo para quem vai no escritório aqui da Kawamura em Pirassununga, para tirar suas dúvidas, o que é importante levar? O que é importante ela já tem em mãos ali para conseguir fazer uma simulação, conhecer um pouco mais, saber até onde o crédito dela aguenta, até o porte de casa que ela consegue fazer. Tem uma documentação necessária, né? Porque é diferente para cada um, né? Com certeza, Fabiano. Excelente essa pergunta, porque o pessoal chega lá às vezes sem nada, e aí é 1, 2, 3 atendimentos, e a gente entende que às vezes o cliente tem muito medo. Mas o que é importante ele ter em mãos? Os últimos 3 olerites. Se ele não tem olerite e tem declaração de imposto de renda também do último ano, e se ele não tiver nenhum dos dois, a última movimentação bancária que ele tenha no nome dele. Outro detalhe importante, às vezes a pessoa não vai conseguir financiar no nome dela por algum motivo. Ela pode financiar junto com o marido, a esposa, o filho. Compor a renda pode ali pra compor poder... renda. Isso. Pode compor até 3 rendas. Então, assim, quando você vem e começa a entender detalhes do processo do negócio, é normal que você fale, eu consigo financiar, meu filho não, às vezes é o contrário. O que a gente fala? É só dica, é só informação, é só tirar dúvida. Traz o olerite do seu filho, traz ele junto. Então, o básico é olerite, ou declaração de imposto de renda, ou movimentação bancária. Com isso, com mais algumas informações, se é casado, se tem filho, se tem fundo de garantia, usa como entrada. Se está pagando um terreno, a gente liga na loteadora, vê quanto já pagou, esse valor também entra como entrada. Todos esses detalhes a gente vai eliminar dúvida. Eu vou repetir porque é muito importante. A maioria dos clientes não conseguem ter sua casa porque ele não tem as informações completas. Ele pega um vendedor ali, às vezes muito caçador, muito agressivo, que vê que a pessoa tem uma renda baixa e já, entre aspas, desfaz dele. O processo da Kawamura é explicar tudo, dar todas as informações, e às vezes esse cliente que não tem o dinheiro hoje, se ele guardar dentro de um ano uma entrada, a Kawamura parcela mais um pouco, num período aí de 6 meses, 1 ano, ele compõe a renda. E aí ele tem um pouco da entrada, a gente parcela o resto e ele vai ter o sonho da casa dele. E o que é importante também é que essa ida até o feirão, essa ida até o escritório não significa que você está comprando sem a compromisso casa, né? nenhum. Sem compromisso, sei lá, ver as possibilidades, fazer a simulação, ver se cabe no orçamento para pagar, se não vai ficar pesada a mensalidade, então não vai custar nada, né? Deixa eu dar um toque aqui, ó, pessoal que está acompanhando a gente aí, muito obrigado mais uma vez. É assim, ó, hoje nós temos no nosso site tudo o que você precisa saber sobre a Kawamura. Quanto tempo, quais são os produtos que a gente oferece, os serviços que a gente comercializa. E lá tem, é só você entrar www.kawamuraconstruções.com.br, rola a tela, vai ter um botão escrito assim, simular financiamento. Esse é o primeiro passo para você ter sua casa própria. Tá? Nós temos um time lá esperando para atender você, para responder sua mensagem com essas informações iniciais aí, marcar um horário e bater um papo com você. Depois, nós também temos, nessa mesma página, na página inicial do nosso site, tem um botão escrito assim, eu quero investir. Para aquela pessoa que tem uma grana, que está ali querendo fazer um investimento, que é um investimento seguro pra caramba, que mais rende, que mais cresce no país hoje, é só clicar ali, tem as informações iniciais ali e um formulário para entrar em contato com a gente. E
também no nosso site nós temos um botão lá que chama Oportunidades. Nesse botão Oportunidades estão todas as casas, essas casas que dão 100% de financiamento. As casas aqui de Pirassununga e as casas de Leme. Cada casa dessa daí tem um botão escrito download do book. Então você clica lá, você vai fazer o download do book e esse book tem tudo o que você precisa saber da casa. Planta baixa, todas as dimensões, ela já está ambientada com um projeto 3D. O que é legal nos nossos projetos, que geralmente quando a gente faz o projeto 3D da casa, já tem o projeto dos móveis planejados. Então a pessoa já vai poder seguir o projeto dos móveis planejados lá. Tem a planta humanizada, planta baixa, as dimensões, tudo para você conhecer a casa. E aí, se você tiver interesse, você pode fazer de duas formas. Aqui em Pirassununga, você pode dar um pulinho lá na Rua dos Andradas 719. Se for em Leme, na Rua Major Arthur Franco Mourão, número 134. Ou preencher esse formulário que vai estar aí nessa página, a gente entra em contato também, tá? Então fica aí a dica para quem quer conhecer esses imóveis. E lembrando mais uma vez, quem for lá com a gente lá no feirão e fechar negócio, nós vamos dar um descontaço na documentação. São R$1.000 de desconto na documentação para quem fechar negócio com a gente nos dias 5, 6 e 7. Nesse final de semana 28 foi o nos dias 5, 6 e 7 lá em Leme. Quem fechar contrato com a gente, fizer negócio com a gente, vai ganhar de cara um descontão de R$1.000 na documentação. E eu já garanto mais um brinde, Rosário. Surpresa. Pronto. Brinde surpresa. Quem chegar lá vai amar o brinde surpresa. E o pessoal pode aproveitar então nesse final de semana lá em Leme. Quem tiver alguma dúvida pode ir. Muita gente aqui, pelo menos umas 5, 6 pessoas pedindo só o WhatsApp aí do pessoal, o contato. Tá, vamos passar, eu anoto aqui, vou mandar para todos. Vai mandar para todo mundo no WhatsApp para pra entrar em contato. Mas o jeito mais fácil de falar com a gente é pelo formulário do site. Vamos lá. Mas eu vou passar o WhatsApp, que todo mundo hoje está habituado com o WhatsApp. Então a pessoa às vezes fala, eu não vou ter tempo, deixa eu mandar um WhatsApp, né? Opa, cadê? Só pegar o número aqui. Vamos enquanto lá. Isso, pode falar. 19, né? Isso. 997 75 7473. 997 75 7473. Esse WhatsApp é da nossa recepção da Kawamura, da matriz. Lá a gente destina sempre já para um vendedor, ou de Pirassununga ou de Leme, ok? Pra já conseguir tirando as suas dúvidas. Então, só relembrando, nesse final de semana tem o feirão em Leme. Esse finalzinho de semana, esse restinho de semana pode passar aqui em Pirassununga, ali na Rua dos Andradas 719, né? Para tirar suas dúvidas, para quem quiser financiar uma casa, uma construção, ter o sonho da sua casa própria, né? Pode aproveitar para tirar suas dúvidas aí com o pessoal da Kawamura, né? É isso aí, deixa eu dar um último recadinho aí. Então, nós também temos um podcast a cada 15 dias que nós gravamos e transmitimos na TV a cabo local e também no YouTube e no Facebook, a gente faz ao vivo isso daí. Lá no nosso canal, é só procurar no YouTube Kawamura Construções, e lá no nosso canal tem várias casas que a gente já fez a filmagem, que a gente foi lá, deu um passeio por dentro dela, mostrando cada ambiente, cada coisa, para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, e tem sempre dica interessante lá. Então agora, nessa semana não, na próxima semana, sexta-feira, 5 horas, tem transmissão ao vivo do nosso podcast. Tá certo. Legal. Então, obrigado ao Cláudio. Obrigado pelas Obrigado, dicas Rafael. aí, pela informação aí pro nosso ouvinte aí na hora de adquirir a sua casa, o seu imóvel, né? A gente que agradece. Ia reforçar só um pontinho, que eu acho que também vocês da Clube aqui devem reforçar. Curtir, compartilhar lá no Instagram, Facebook, né? Também da Clube e agora também aí da Kawamura Construções. E só deixar um último alerta aqui, é normal no nosso ramo surgir empresas que duram 1 ano, 2 anos, e quando ela fecha, ela dá o tombo aí em 10, 20 pessoas. Acontece bastante, tá? Em todas as cidades. E é um ramo onde a pessoa vem e fala, é uma construtora, é de confiança, e às vezes o vendedor é muito bom. Então, no caso da Kawamura, 12 anos, e a gente entrega o sonho realizado. Vai lá no Facebook, Instagram, no nosso site, que vocês vão ver as provas disso. Quase todos os nossos clientes pedem para postar. É assim como a gente olhar hoje. Qualquer rádio pode surgir a qualquer momento. Cara, a Clube está há muito tempo, tem muita credibilidade. Então tomem cuidado com quem você está contando aí. Construtor, empreiteiro, corretor de imóveis, ele pode não ter algo
de base para te entregar realmente o sonho realizado. Então, não só a Kawamura, existem outras empresas boas no ramo, mas tome muito cuidado. Desconfie das promessas, né? Exatamente. Obrigado, viu, pessoal? Adorei estar aqui na Clube. Excepcional. Obrigado. Logo a gente tá de volta. É isso aí. Logo de volta aqui o pessoal da Kawamura e vamos faturar? Vamos girando. Clube 1146. Bora dar a dica pra você aí que tá precisando entrar em forma, não precisa esperar o verão chegar não, viu? O Projeto Verão começa já desde já, viu? Seu momento é agora, chegou a hora de priorizar a sua saúde e o seu bem-estar. Na Daniel Oliveira Fitness Center,